Está começando mais um do Agrotech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar sobre pecuária orgânica, que tem sido um marco no desenvolvimento econômico e produtivo. O agronegócio, considerado como um dos propulsores da economia brasileira, enfrenta questões ambientais em virtude da expansão da agropecuária e da utilização de alguns métodos de criação de animais. O processo orgânico, por outro lado, por não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, mantém a biodiversidade e reduz significativamente os impactos ambientais causados. E para falar desse assunto, trouxemos a Evelyn Silva, que é zootecnista, mestre em produção e nutrição animal pela UMS e doutoranda em produção e nutrição de ruminantes pela UFMG. Bem-vinda, Evelyn, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse explicando para todo mundo o que é pecuária orgânica. Bom, olá, Priscila. Bom, a pecuária orgânica, ela, na verdade, ela é um sistema que é regulamentado por lei, tá? Então, esses animais, eles são criados, é um sistema, né, em que os animais, eles são criados o mais próximo possível do seu ambiente natural, tá? E é também um sistema aí que favorece bastante o meio ambiente, tá? Preserva bastante o meio ambiente do sistema todo de produção. Ô, Evelyn, mas na prática, como que funciona? Qual que é essa diferença entre o sistema convencional e esse sistema orgânico? Bom, a legislação, né, que ampara aí a produção dos orgânicos, ela já estabelece o que é obrigatório, o que é permitido, o que não é permitido, tá? Então, tudo isso voltado para o bem-estar físico e mental dos animais, tá? E uma das principais diferenças também é que esses animais que são criados em sistemas orgânicos, eles devem permanecer, eles devem ter um contato aí num período de no mínimo de 6 horas diárias, né, no meio externo, para que ele possa expressar o seu comportamento natural, tá? Então, isso significa que um gado de confinamento não é um gado orgânico. Exatamente. Já que a legislação ela estabelece que esses animais devem ter esse contato, né, com o meio externo, porque no confinamento os animais eles estão em um espaço pequeno, né? Então eles são limitados para expressar todo o seu comportamento natural. Entendi. Mas aí, além da questão do meio ambiente, do gado estar em contato com a natureza, o que mais um gado, um rebanho precisa ter para ele ser orgânico? Porque a gente ouve muito falar de orgânicos, principalmente com verduras, frutas, que estão expostos a agrotóxicos ou a pesticidas e coisas assim. Como que a gente leva isso, por exemplo, para a pecuária? Bom, ali no caso, na alimentação, por exemplo, dos animais orgânicos, o alimento dos animais, né, eles devem ser também de origem de produção orgânica. Então, por exemplo, se vai fornecer milho, esse milho deve vir de uma propriedade que produz orgânicos, entendeu? Então, é tudo orgânico mesmo. Todo o processo de produção é orgânico, né? Tudo, aí E não tem por essa que que... utilização de fertilizantes. Atrapalhei, né? Entendi. Qual que seria uma vantagem para um produtor rural trocar o processo de criação dele de um rebanho, perdão, convencional para um rebanho orgânico? Bom, hoje em dia a gente tem um nicho de mercado, né, que é esse nicho dos orgânicos. Então, assim, numa parte é vantajoso por isso, porque ele agrega valor ao produto final dele, entendeu? Porque tem esse nicho de mercado. A vantagem é essa, entende? Além de outros requisitos também, que no sistema orgânico você, vamos dizer, preserva mais o meio ambiente, né? Todo o sistema de produção em si, ele tem base, né, de preservar, claro, toda a sua no sistema ali, mas o sistema orgânico em si, ele tende a ser mais, preservar mais. E esses sistemas orgânicos de rebanho, eles podem ser utilizados em grandes rebanhos ou é só para pequenos produtores? Sim, eles podem ser utilizados em grandes rebanhos, principalmente quando esse rebanho ele é adaptado àquela condição original ali, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos a produção orgânica de bovinos. Aqui no Pantanal, por exemplo, tem isso, e também no bioma
no bioma Pampa, né, que também tem essa produção de bovinos orgânicos. E fica mais caro para o produtor rural? Fica mais caro. Por isso que também, se você for comparar o preço, né, de uma carne orgânica e uma carne convencional, é discrepante a diferença, né? Porque ele tem todo o cuidado é maior, né? Porque o manejo vai ser maior, então ele vai exigir mais de mão de obra, né? Por mais que não utilize medicamentos, por exemplo, né? Para tratar certos tipos de enfermidades, mas ele vai exigir mais mão de obra nesse sistema de produção, mais cuidado, entende? Entendi. Como que um produtor rural que tem um sistema já convencional, como que ele faz essa troca? Existe um período de adaptação ou ele tem que começar do zero? Como que funciona? Bom, isso é um período. Na verdade, quando a propriedade, como eu disse, como a propriedade ela já vem de uma origem, né, limpa, vamos dizer assim, é mais fácil, né, ele implantar o sistema orgânico. Mas quando não, é um processo adaptativo mesmo, entendeu? É um processo de adaptação, de seleção de animais, é todo um contexto ali. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Se nesse sistema orgânico não pode ser usado nenhum tipo de hormônio, por exemplo, como que funciona no caso de medicamentos ou de vacinas? Como que os produtores conseguem controlar essas enfermidades e as pragas que atingem o rebanho? Uhum. Bom, em questão de vacinas, vacinas obrigatórias, elas são dadas, tá? Elas são dadas sim. Mas no caso de alguma enfermidade, elas têm uma certa restrição, tá? Porque o sistema em si, ele é bastante preventivo, vamos dizer assim, por conta de todos esses cuidados. Como eu disse, a mão de obra, os cuidados sobre os animais serão maiores, né? Então, a gente tende a cuidar desses animais para ele não adoecer. Então, a gente cuida do estresse desses animais, porque o estresse ele irá refletir diretamente na imunidade desses animais, entende? Entendi. Na mastite funcionaria mais ou menos desse jeito, então. Ela um É, tratamento preventivo. exatamente. Na mastite, a gente vai considerar aí vamos priorizar, na verdade, né, a prevenção dessa infecção, né, na glândula mamária. Então, a gente vai colocar as vacas, por exemplo, que estão com mastite para ser ordenhadas por último, né, deixar sempre as vacas sadias para serem ordenhadas primeiros, fazer exames rotineiros, vamos dizer assim, né, periódicos, fazer o teste da caneca de fundo preto também, que é essencial ser feito diariamente, em cada ordenha. Então, todos esses manejo, ele irá minimizar toda essa infecção ali, essas índices de bactérias ali que pode causar a infecção na glândula mamária. E também tem a regulamentação, ela nos diz, né, o que pode e o que não pode usar de medicamentos, né? Então, assim, geralmente a gente pode utilizar os medicamentos fitoterápicos ou os homeopáticos. Entendi. Você falou muito da regulamentação. Qual é o órgão que regulamenta? Existe um certificado, existe um selo para esse produtor, aí ele certifica que esse produtor rural tem uma pecuária orgânica, ele consegue vender isso com um preço maior no mercado. Sim, olha, eu não vou saber falar para você agora o órgão em si, tá? Mas tem sim os órgãos que acompanham desde a transferência de uma criação convencional até a criação dos orgânicos. Então, tem um órgão que acompanha tudo, desde a instalação, do manejo alimentar, sanitário, reprodutivo dos animais. Então, tem sim um órgão que acompanha toda essa trajetória aí. Por que você acha que os produtores ainda hesitam muito em trocar para um manejo mais orgânico? Porque é caro. Entendeu? Mas ele não vai ter aquele Mudar retorno no tudo. final? Ele tem, mas não é aqui no Brasil não é todo mundo que vai comprar carne orgânica. Ele tem um nicho para fora, que é o maior nicho deles, entendeu? Agora aqui no Brasil ninguém vai pagar mais caro
por um selo orgânico. As pessoas, elas tendem a comprar pelo preço mesmo. Então, para ele não compensa. Por que ele vai investir tanto em mão de obra ali e não vai ter retorno financeiro? Ninguém vai comprar o produto dele, entende? Entendi, mas você acha que é uma questão de tempo? Porque o mercado de frutas, verduras e legumes orgânicos, eles já se expandiu muito, né? Já está por aí. Existem mercados hoje só de produtos orgânicos, hortifruti só de produtos orgânicos. Você acha que é uma questão de tempo para a pecuária ou que ainda está longe? Eu creio que pode ser sim, porque hoje em dia a gente tende a intensificar o nosso sistema de produção, né? Visando sempre em minimizar os impactos ambientais, né? Já que a pecuária aí é dada como um dos principais causadores do efeito estufa e essas coisas mais, que eu acho que é um exagero um pouco da mídia, né? Crucificar tanto assim, porque realmente não é bem assim. Mas eu creio sim que é questão de tempo, porque, como eu disse, a gente está sempre intensificando e melhorando essa questão ambiental, reduzir compostos químicos, né? Então, é questão de tempo, sim. A gente falou muito sobre o mercado bovino, mas a pecuária orgânica também vale para o mercado de aves, né? Porque eu vejo muito hoje em dia no mercado ovos de galinhas criadas soltas. Isso pode ser considerado orgânico também, né? Sim, pode ser criado sim. Na verdade, a gente usa o orgânico para o bovino justamente por causa que a pecuária, os bovinos em si, eles têm essa imagem de causar mais danos do que quando você compara ele com uma ave, com um suíno, entendeu? Então, por isso que a gente foca bastante nesse assunto, o bovino orgânico, pasto orgânico. Não sei se você já viu, mas leite de vacas criada a pasto. Então, tudo isso a gente sempre foca mais no bovino. Porque a gente está a maior parte do rebanho ele é criado em sistema extensivo, né? A gente ocupa bastante terra no sistema de criação de bovinos. E no sistema de aves e suínos já não, entendeu? Então, por isso que a gente não fala tanto deles nos orgânicos, mas tem sim, e se aplica da mesma forma, tem órgãos que vai acompanhar todo o sistema de produção, é do mesmo jeito. Entendi. Eu vi que existe um sistema hoje que fala muito também sobre essa criação bovina voltada mais para o ambiental, que é uma integração aí entre lavoura, pecuária e floresta. Não é isso? Uhum, sim. Na verdade, isso a gente pensa em focar, né, na interação entre o solo, o animal, né, entre o solo e o animal e a planta. Então, o animal, assim, além dele proporcionar, por exemplo, as árvores ali no sistema de integração, vai proporcionar sombra para os animais, vai melhorar o bem-estar dele, ele vai produzir mais, mas tem o outro lado, porque do mesmo jeito que ele está ali, ele vai defecar ali, ele vai urinar ali. Então, tem todo um ciclo no solo de recuperação de nutrientes. Então, o animal fortalece o solo, consequentemente, a planta vai favorecer o bem-estar dos animais. Então, esse tipo de sistema, ele é bastante conhecido e é utilizado justamente por isso, porque toda essa interação é favorável para o sistema de produção. E aí reduz a utilização de inseticidas, de fertilizantes, principalmente, entendeu? Então, por isso que é vantajoso um sistema desse. Bom, é isso, Evelyn. Você tem mais alguma coisa para você queira comentar com a gente? Bom, eu acho que nossa troca de informação aqui foi bastante produtiva, né? Acho que deu para mostrar um pouquinho sobre o sistema orgânico. E é isso, eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal, né? E é isso. Muito obrigada, então. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, para ensinar um pouquinho mais, para a gente aprender um pouco mais sobre como a gente pode produzir sem afetar tanto o meio ambiente. E esse foi mais um podcast do Agrotech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. Siga nas nossas redes sociais, Grupo MW Brasil, Rural Pago, Nutri Mais Franchising, Nutri Mais Oficial, Buscar Rural, Tag Chat. São muitas empresas do grupo. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.